Camila, boa tarde. É o advogado do dono do apartamento que você tá, é isso, querido? É isso, Fred. Só para a gente contextualizar, estamos em Águas Claras. O condomínio onde tudo isso aconteceu está aqui ao fundo. Na terça-feira a gente mostrou do lado de frente, então, uma visão bem completa ali do apartamento, da torre onde isso aconteceu, que é a Torre C. Agora a gente está aqui do lado oposto, justamente para falar ao vivo com o advogado do dono desse apartamento. Isso porque, Fred, a gente sabe que esse inquérito está em sigilo, então a Polícia Civil, por enquanto, não repassou mais detalhes dessa investigação. Lembrando que a delegacia responsável pela investigação é a 21ª delegacia, mas há muitas versões de pessoas ali do condomínio que teriam ouvido, por conta de proximidade realmente, de estar em prédios, em apartamentos muito próximos, gritos. Então, parte do que seria uma discussão da Isis ainda durante a madrugada, pouco antes de tudo isso que aconteceu. Também a versão de pessoas que teriam visto logo depois da queda a movimentação ali no condomínio. E essa testemunha que viu, porque estava na torre oposta ali, que é a comercial, o momento em que essa jovem teria então caído desse apartamento. Ela teria inclusive já conseguido passar de uma sacada para outra sacada. A Polícia Civil já ouviu 9 pessoas, mas quem de fato pode desvendar esse mistério, dizer o que aconteceu dentro daquele apartamento que levou então a essa queda, é realmente as pessoas que estavam lá com a Isis. E a gente sabe de pelo menos 3 pessoas. Uma delas que não foi identificada, não teve o nome divulgado e teria fugido logo na sequência, o namorado da Isis e, claro, o proprietário desse apartamento, que é o José Olímpio, um homem de 42 anos de idade. Lembrando que no dia seguinte a esse crime, na terça-feira, ele foi preso justamente porque a Polícia Civil o acusa de ter provocado, de ter cometido a fraude processual, porque os policiais disseram que ao subir até o apartamento ele estaria junto com o namorado limpando ali o espaço e também porque ele teria ajudado então o namorado a sair desse condomínio, descido com ele até a garagem. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o advogado do José Olímpio, que tem os detalhes. O seu cliente ele já foi solto ontem, quarta-feira, então um dia depois dessa prisão. Explica pra gente o que você entende dessa prisão, os motivos que levaram a polícia a prendê-lo. De fato, ele assumiu esses crimes? Boa tarde. Boa tarde, primeiramente, a todos os ouvintes da TV Record. Olha, gente, trata de um caso bastante emblemático. O acusado, o meu cliente, foi preso, teria sido preso em flagrante, e essa prisão foi ilegal. Prisão ilegal, flagrante ilegal, porque não se sabe se houve crime, então não ficou provado, não tem indícios mínimos que apontam a existência de crime, quer seja de fraude processual, quer seja de favorecimento pessoal, quer seja de quaisquer crime eventualmente doloso contra a vida. A notícia principal que existe, já juntada aos autos, é de que uma testemunha ocular do fato, um advogado, inclusive, vizinho que mora de frente à Torre C, lá no edifício DF Plaza, aqui no edifício DF Plaza, este visualizou a vítima se deslocando entre o apartamento 301 e 305 e momento em que caiu, por alguma razão. Sozinha caiu. Há rumores de crime, outros, mas não se tem um embasamento mínimo necessário para sustentar um decreto prisional, seja por prisão preventiva, porque o indiciamento trata de fraude processual e favorecimento pessoal. Esses, por si só, não autorizam a prisão preventiva, bem como não há registro ou indício mínimo de qualquer outro crime doloso contra a vida. E como que o José Olímpio, ele explica, então, o fato de estar limpando o apartamento logo depois da queda da Isis, não ter descido para prestar esse socorro, e a gente subentende que ele tem uma proximidade com ela, já que ela estava ali no apartamento com ele e outros amigos, e também essas marcas de sangue ou de violência que existiam dentro do apartamento? Só para corrigir, é José Américo. O que ocorre? Esse primeiro momento é para tratar da regularidade da prisão e não para discutir culpa. Há vários indícios, há notícias nos autos de que ele teria limpado o apartamento, há notícia nos autos. Mas isso por si só não autoriza um decreto prisional e nem se pode culpar. O processo está em fase inquisitorial e não foram produzidas ou reunidas provas necessárias ainda para
considerar alguém culpado. E diante dessa insuficiência de prova, a prisão foi relaxada imediatamente, a prisão ilegal foi imediatamente relaxada e foi concedida a liberdade provisória para que possa apurar em uma eventual ação criminal. Perdão, José Américo, então, portanto, o que é que ele alega e qual que é a linha de defesa do senhor? Eu ainda não conversei com ele acerca de estratégia de defesa técnica, tampouco dos detalhes do fato, porque não chegamos ainda nesse momento, como bem disse, estamos ainda tratando da regularidade da prisão, mas já conseguimos a liberdade provisória para que ele possa responder o processo em liberdade. Lamentavelmente, o fato aconteceu, resultou na morte dessa garota, da garota Isis, e realmente deve ser apurado no rigor da lei e tem que ser aplicadas as responsabilidades. Mas das notícias mínimas ou ínfimas que temos, não se pode ainda segregar, prender alguém, porque esta é a última ratio. A prisão é a última hipótese. Então, o próprio magistrado, o juiz de custódia, entendeu que realmente não há elementos em que pese os indícios e os vestígios e as notícias suficientes para sustentar uma prisão, pelo menos no primeiro momento. Ele foi solto, a gente sabe que houve esse afrouxamento, mas só para a gente entender, há alguma medida cautelar ou não? Foi aplicada a medida cautelar, algumas medidas cautelares diversas da prisão, conforme disposto lá no artigo 319, e dentre elas não se aproximar ou ficar no próprio apartamento no qual aconteceu o fato, e esse está sendo preservado para perícias e investigações. Perfeito. Fred, ele inclusive está aqui à disposição, está com o ponto, então consegue te ouvir. Caso você tenha mais alguma dúvida que o advogado, então, do José Américo possa esclarecer, é só fazer essa questão. Doutor, aparecem alguns depoimentos, inclusive, o fato ocorreu no dia 3, que eles estariam dentro desse apartamento desde o dia 31. Isso confere, doutor? A notícia nos autos, de fato, de que pessoas estavam lá desde a virada do ano. Outra coisa que eu quero saber, chegou aqui pra gente uma foto que numa cortina, segundo um militar do Corpo de Bombeiros, essa cortina estaria suja de sangue. O seu cliente falou alguma coisa pro senhor sobre essa cortina suja de sangue? Não, o cliente, a gente não entrou nesse detalhe, mas o que consta do inquérito policial, do relato policial, é que de fato existia mancha de sangue em uma cortina e que a notícia também de que poderia ser vinho. Assim foi falado. Existe essa notícia, que não tem certeza se é sangue ou não, mas os exames periciais certamente vão deixar claro a existência de qualquer vestígio nesse sentido. Ele falou porque teria, então, limpado o chão do apartamento, que a gente sabe. A gente sabe, e quem tá nessa de reportagem policial há muito tempo, ninguém chegou a falar que ele foi preso pelo homicídio, se fosse um homicídio. Que ele teria sido preso por fraude processual. Que ele limpou o apartamento, que ele limpou as paredes, que ele tentou limpar a cortina. Por que ele teria feito isso? Exatamente, teria sido por fraude, preso em flagrante, em tese, ao menos, por fraude processual, bem como por favorecimento pessoal. Como já falado, as notícias são muito insuficientes. E ainda que tivesse ele limpando o apartamento naquele momento, naquela ocasião, momentos após o ocorrido, não deixa claro, não esclarece, não prova de que isso seria uma ocultação de prova ou de vestígios. A gente está trabalhando tudo com possibilidades e expectativas, né? E no processo penal brasileiro nós trabalhamos com a verdade real. Aqui não pode trabalhar com pensamentos, a gente fala de analogia e malam partem. Não pode a gente trabalhar com ideias, suposições, hipóteses, indícios. As provas, elas são essenciais, indispensáveis, imprescindíveis para a elucidação dos fatos. Sei que toda a sociedade anseia pela
o desfecho desse caso e que seja responsabilizado o culpado ou os culpados, mas fato é que não temos ainda elementos mínimos para deixar claro todas essas dúvidas. Só mais uma pergunta, uma última pergunta. Eu com os depoimentos na mão, eu consegui ler ali em parte do depoimento que depois de tudo isso ocorrido, o cliente do senhor teria descido até a garagem do prédio com o namorado da vítima para ele ir embora. Ele fez isso e se fez isso, me responde. E eles eram conhecidos? De fato, há notícia nos autos que realmente ele teria saído pela garagem juntamente com outro. Notícia da polícia, do inquérito que foi relatado, que está documentado. Mas, como falo, são notícias de fato. Notícia de fato não necessariamente são fatos, são provas. Há essas notícias. A outra pergunta do Fred? Se eles se conheciam? Se eu conversei com ele sobre isso, a gente... Se os dois se conheciam? Se eles se conheciam. Também não tenho essa notícia. Tá bom, não então. tenho essa notícia, se ambos se conheciam. Tá certo. Doutor, muito obrigado, viu, pelo esclarecimento. Fred, só lembrando pra gente destacar o condomínio... Pode falar, Camila. Obrigado a todos. Só para a gente destacar que o condomínio também já se manifestou e diz que cedeu os registros de entrada, então, daquele dia, dos dias todos que foram solicitados pela polícia. Essas informações já estão de posse da 21ª Delegacia de Polícia Civil. 9 pessoas já foram ouvidas, inclusive esses envolvidos já identificados. E, claro, a polícia segue com essas investigações com a colaboração, então, do condomínio para que eles possam chegar a uma conclusão e, de fato, determinar o que causou a morte de Isis, o porquê ela teria caído desse apartamento. Lembrando que as informações preliminares é que a polícia descarta a possibilidade de suicídio. Fred. Camila, obrigado. Ao advogado, obrigado também. Nós vamos estar sempre abertos aqui para todas as partes. O condomínio literalmente não tem nada a ver com isso. Eu falei para vocês, é um condomínio muito seguro. Então tenho certeza que todas essas pessoas que entraram nesse apartamento, essas pessoas aí estão identificadas, tá bom?